Mas se ele investir, ele dá um bom ensinador. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fred, eu louvo a Deus também pela vida da irmã Maria, do irmão Antônio e as irmãs ali. A gente sente falta de vocês na escola dominical, né? Sempre estavam lá presentes na escola dominical. E sem demais delongas, eu convido a Igreja de Jesus a abrir a Bíblia no João Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, no capítulo 14. Irmãos, essa Bíblia aqui não é que eu não leio a Bíblia. Essa Bíblia já tinha muito tempo que eu tinha pegado ela para ler. Eu comprava que ela estava até empoeiradinha lá na estante. Eu tenho uma em casa que essa é o meu xodózinho. É a que eu mais uso. Ela tem bastante folha dentro, anotações. E aí, essa aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. E eu sempre fui de observar alguns pregadores, quando chega na hora da mensagem, eles dizerem assim, que procurou um texto aqui, procurou um outro texto ali, e abriu a Bíblia, e aí Deus deu aquele versículo. E eu fiquei pensando, mas será que isso é verdade mesmo? Ele está dizendo só para enfeitar. Você acredita que eu já fiz esse questionamento? E hoje aconteceu comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa Bíblia estava lá, eu peguei um pano, ela fechadinha, que ela tem uma capa, fechadinha. Eu vi toda empoeirada, eu levei ela lá na pia, com o paninho molhado e fui tirar a poeira. Tirando a poeira. Aí eu fui no quarto. E na outra Bíblia, que estava dentro do carro, que é a que eu mais gosto de usar, me veio na mente aquele texto. E quando eu abri essa Bíblia, eu fui no texto. Louvado seja o nome do Senhor. E já fazia anos que eu usava essa Bíblia aqui. Lá em casa tem algumas Bíblias, livros de estudo. E o Senhor me deu o mesmo capítulo e os versículos da palavra do Senhor. E Deus vai falar conosco nesta noite, através da sua palavra. Eu peço aos adolescentes que acompanhem, tem alguns textos que eu marquei, estaremos escolhendo a Bíblia e acompanhando os textos para confirmar o que o Senhor quer para cada um de nós. Aleluia. Evangelho de Jesus, qual escreveu João, capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 6. É um texto bem conhecido da igreja e dos pregadores do Evangelho. Diz assim o versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiz alguns rabiscos numa folha aqui. E como alguns pregadores chamam de esboço. E eles dão temas, título para as suas mensagens. Eu não considero que eu escrevi aqui como tema ou como título, mas eu quero falar nesta noite, baseado na palavra que o Senhor nos deu, aleluia, para ser ministrado, acerca das promessas de Deus, e falar sobre o caminho
para alcançar estas promessas de Deus. E baseado no versículo que nós lemos, falar também sobre esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de nós temos essa esperança desse dia acontecer. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos dá essa esperança quando Ele diz que Ele ia para o Pai para preparar lugar e que Ele vai voltar. Glória a Jesus. E pela fé, nós acreditando nesta palavra do Senhor, nesta promessa, nós temos esta esperança, aleluia, de sair deste mundo e morar no céu de glória. Foi lido aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, acerca de Davi. Ainda na sua adolescência, enfrentou as diversidades, mas o Senhor dos Exércitos, é o que está escrito, dizendo que o Senhor dos Exércitos era com ele. E ele venceu o urso e venceu o leão. E no decorrer da história, de toda a história, a palavra de Deus diz que se levanta um filisteu, um homem imbatível, aos olhos humanos na guerra. Mas Davi, ainda menino, pode-se dizer assim, ele com Deus na sua vida, o Senhor dos Exércitos, só precisou de uma cura e uma pedrinha. Então eu quero te dizer nesta noite que não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a diversidade, aleluia, Deus dá o Espírito Santo de Deus, aleluia, e barreiras cairão, muralhas cairão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos, se possível, eu quero a respeito de caminho. Eu quero fazer alguns comentários só um comentário de alguém que ele estava só à beira do caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa pessoa necessitada, mas quando ele ouviu Jesus, a palavra diz que esse homem era cego, mas ele ouviu, e ele estava à beira do caminho, e o caminho, nessa beira do caminho, o caminho ia passando. Jesus, aleluia, o caminho que nos dá a vitória. Isaías capítulo 53, eu quero ler com os irmãos. Isaías 53 e versículo de número 4, só para o nosso entendimento, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a parte A diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. À beira do caminho, no Evangelho de Jesus, o posso escrever o Marcos, no capítulo de número 10, e o versículo 46, a Bíblia diz que estavam cegos, à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ou junto ao caminho, é o que está escrito lá, junto ao caminho. Ele ouviu, e onde se cumpre, não somente aqui, mas em várias passagens, vários versículos, ao longo do Novo Testamento, ali nos 4 Evangelhos, e está escrito em 3 referências da palavra do Senhor acerca de cegos que estavam ao caminho quando Jesus ia passando. 3 livros conhecidos como livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram essa história de que Jesus estava passando quando alguém necessitava, junto ao caminho, ouvindo Jesus passar, ele clamou. E onde se cumpre, onde diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades.
Ali ele alcançou a vitória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, ia passando no momento em que ele estava clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Concernente a palavra do Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, a respeito das promessas de Deus, uma coisa nós temos que ter certeza: nós não devemos desanimar, nós não devemos olhar nem para um lado e nem para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus a respeito de promessa é em Josué, no capítulo 1 e o versículo 7. Deus ele deixa uma promessa para Josué, assim quando Moisés foi morto. Versículo de número 7. Eu estou falando a respeito das promessas de Deus na vida daqueles que permanecem no lugar em que o Senhor Jesus, aleluia, deixou para que nós venhamos permanecer. Diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Não desviar da visão que o Senhor nos dá, nem para a direita e nem para a esquerda. E se nós agirmos assim, louvado seja o nome do Senhor, certamente o Senhor nos conduzirá pelo caminho reto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Salmo 119 e versículo 9, eis um questionamento, uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. É um versículo bem conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei que eu ia falar nesta noite acerca de promessa, de caminho e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E ali existe o versículo de número 9, o verso de número 9, dizendo da seguinte maneira: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? E conclui em dizer: observando-o segundo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o mundo está de ponta cabeça, pode-se dizer assim. Uma coisa me entristeceu nesses últimos dias, e eu acredito que não só a mim. Muitos líderes